Em 2011, o país comemora 90 anos de nascimento de um dos maiores educadores de sua história, o pernambucano Paulo Freire, autor da Pedagogia do Oprimido e da Pedagogia da Libertação. Freire idealizou um método especial de alfabetização para educar adultos. A TV Senado e o programa Inclusão prestam uma homenagem ao profeta da educação. Ele costumava dizer: a educação lida com gente e não com meros instrumentos a serem simplesmente treinados, e concluía: eu defendo uma educação que forme e não que treine os cidadãos. 90 anos de nascimento de Paulo Freire. Este é o tema do programa Inclusão, que começa agora. O educador e filósofo Paulo Freire é considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia do mundo. No início da década de 60, Paulo Freire criou um programa para alfabetizar adultos, o consagrado Método de Alfabetização Popular Paulo Freire. A primeira experiência dele como educador foi em 1962, em Angicos, no Rio Grande do Norte, quando conseguiu alfabetizar 300 trabalhadores rurais em apenas 45 dias. Paulo Freire almejava mais do que uma escola de qualidade para as camadas mais pobres. Ele sonhava com um mundo democrático, justo e igualitário. O trabalho deste brilhante educador foi construído para a escolarização e para a formação da consciência política em defesa da cidadania. Educar para transformar. Paulo Freire nasceu em Recife em setembro de 1921. 10 anos depois, a família vai morar em uma casa em Jaboatão, Pernambuco. Aos 22 anos, ingressa na Faculdade de Direito. Inicia a carreira do magistério como professor de português. Em 1947, foi diretor do colégio onde lecionava e, em seguida, assume o cargo de superintendente do setor de educação e cultura do SESI. O contato com os trabalhadores fez com que Paulo Freire sentisse a real necessidade do país investir na educação de adultos. Na década de 60, Paulo Freire fica conhecido ao desenvolver um método especial para a alfabetização de adultos, com o objetivo de atender as camadas mais pobres. O novo método, usado pela primeira vez na cidade de Angicos, passa a substituir o formato convencional das salas de aula. Os alunos sentavam-se em círculos para facilitar a comunicação. A partir do diálogo, surgiam as palavras geradoras, as mais usadas no dia a dia dos trabalhadores. Ele se propõe a criar agora círculos de cultura para alfabetizar a população, mas naquela mesma perspectiva que ele já vinha desenvolvendo antes com os próprios núcleos de cultura. Diálogo, não é? Conversa, conscientização. Ele mostrou o universo do que ele chamava as palavras geradoras, né? E ao mesmo tempo que ele exibia uma imagem projetada, vinha a parte da palavra decomposta, né? E eu achei uma coisa extraordinária. Para Paulo Freire, a educação ia além da simples alfabetização. Deveria ser, acima de tudo, uma prática libertadora. Para ele, era dever do educador estimular a inclusão do homem no contexto social e político e promover uma transformação voltada para o processo de humanização, onde ninguém fosse excluído. Ele dizia: a educação deve ser um instrumento de transformação global do homem e da sociedade. Em 1963, escreve e publica Conscientização e Alfabetização, seu primeiro artigo sobre o tema. Ele diz explicitamente que o homem primeiro se conscientiza para depois se alfabetizar. Esta conscientização era um elemento importante naquilo que o Paulo chamava como leitura do mundo.
Então, primeiro o homem começava a ler o mundo para depois perceber que era preciso aprender a ler, para aprender a ler como um instrumento de apropriação do mundo. Ainda nos anos 60, Paulo Freire participou ativamente dos movimentos de cultura popular em Recife. Em 1963, Paulo Freire foi coordenador do plano de alfabetização, a convite do então ministro da Educação, Paulo de Tarso. Em 64, com o golpe militar, o educador pernambucano é preso, acusado de pregar o comunismo. Havia um sargento e um soldado, cada um com uma metralhadora em cima de mim. E eu ficava espantadíssimo. Eu dizia, esse pessoal deve saber coisas de mim que eu não sei. Quer dizer, esse pessoal deve ter informações de que eu vivo, eu sou um líder extraordinário, que eu devia ter feito a revolução anteontem nesse país. Então são loucos varridos. Entende? Então como é que um cara como eu, um professor humilde, simples, precisava de um aparato daquele em cima de mim? Era fuzil muito para um cara só. Paulo Freire tinha 43 anos quando foi para o exílio na Bolívia. Em seguida, partiu para o Chile, onde passou 5 anos como consultor da Unesco. No exílio, escreveu o livro Pedagogia do Oprimido, traduzido em vários idiomas, o que ajudou a divulgar o seu método de ensino para o mundo. Em 69, foi convidado a dar aula na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. No ano seguinte, em Genebra, na Suíça, cria um Instituto de Ação Cultural que apoia movimentos populares em vários locais do mundo. Em seguida, viaja para o continente africano. O retorno ao Brasil aconteceu 16 anos depois do exílio. Aqui, ele retoma suas atividades de escritor, dá aulas em algumas universidades e, em seguida, ocupa a Secretaria de Educação de São Paulo, na gestão da prefeita Luísa Erundina. Paulo Freire, pessoalmente, ele ia às escolas para ministrar aulas aos professores, aos educadores. Os educadores tinham uma formação permanente. E era ele pessoalmente, ele junto com sua equipe, mas era ele pessoalmente. Todo final de semana ele estava em alguma região da cidade ministrando aula e capacitando os educadores. 6 anos após sua volta ao Brasil, sofre a perda da mulher amada, Elza. 42 anos a gente viveu fundando uma vida de amor. Sem hiatos, mas com, às vezes, tristeza, com tristeza, às vezes dura. E quando a Elza morreu, é óbvio que um cara que amou desse jeito, quando morreu a pessoa que ele amou, morreu nele e com ele um bando de coisa. E, inclusive, morreu a vontade de viver. Em 1986, recebeu da Unesco o prêmio Educação para a Paz e, em 93, é indicado ao Prêmio Nobel da Paz. As leituras que eu fiz de Marx, de alongamentos de Marx, não me sugeriram jamais que eu deixasse de encontrar Cristo na esquina das próprias favelas. Eu fiquei com Marx na mundanidade à procura de Cristo na transcendentalidade. Paulo Freire, o nordestino orgulhoso e apaixonado por suas raízes, morreu do coração no dia 2 de maio de 1997. Partiu sem antes deixar para o mundo, além das ideias inovadoras, o sonho de liberdade e de justiça social.
É muito fácil amar um homem como Paulo, com as virtudes que ele tinha. E se torna muito mais fácil de você amar quando você admira, você tem fascinação, você tem amizade, você tem atração sexual, você tem identificação com suas ideias políticas, com suas ideias pedagógicas. Então, para mim, quer dizer, um homem que eu confiava em tudo. Então, para mim, eu acho que foi muito fácil e foi um tempo de felicidade muito grande. Eu vivi com Paulo 10 anos como mulher dele. Foi um tempo muito pequeno para uma relação tão fértil, tão rica, tão intensa como nós vivemos. Esta declaração amorosa é de Anita Freire, viúva de Paulo Freire. Eles se conheceram bem antes do educador se casar com Elza, a primeira mulher. Ah, pois é. Essa é uma história que eu acho fabulosa, não é? Porque muita gente pensa que eu conheci Paulo quando ele já estava viúvo, eu viúva, etc. Não foi bem assim. Eu conheci Paulo, eu tinha 3 anos de idade, quando ele foi estudar no colégio de meu pai, o Colégio Oswaldo Cruz. Anita descreve Paulo Freire como um homem simples, amável, generoso e coerente. Essas foram virtudes que Paulo construiu durante a vida dele toda e que ele transpõe isso. Qualquer um que lê Paulo identifica essas virtudes dele. Porque a coerência não deixava ele dizer uma coisa, praticar outra, escrever outra. Paulo procurou a coerência o máximo possível entre o que ele pensava, dizia e fazia. Então, na vida comigo, enquanto mulher, quer dizer, eu pude aproveitar muito desse homem assim, extremamente amoroso e generoso. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. A Universidade de Brasília prestou uma homenagem a Paulo Freire durante a Semana Universitária ao realizar a exposição multimídia sobre vida e obra do grande educador. Sonhando com Paulo Freire, a educação que queremos. Este foi o tema da mostra que levou o público a refletir sobre o mundo de Paulo Freire e os caminhos da educação no país. A exposição Sonhando com Paulo Freire, a educação que queremos, faz parte das atividades da Semana Universitária da UNB. A mostra é de iniciativa da produtora Caminho do Meio Criações Audiovisuais e da Fundação Paulo Freire, em parceria com a Fundação Banco do Brasil e a Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Acho que estamos num momento muito rico de repensar o Paulo Freire nos 90 anos, não só como exposição, mas como expressão de um povo, né? E, sobretudo, de comunicação dessas novas práticas que podem estar anunciando uma política, né, revitalizadora, que não é só contra, mas é propositiva. A exposição reúne 26 painéis de fotos e textos contando a trajetória de vida e obra de um dos maiores educadores da história do país. Vídeos com depoimentos de familiares, amigos e do próprio Paulo Freire são exibidos em TV de plasma para o visitante. A mostra Sonhando com Paulo Freire é também um estímulo para que o público reflita sobre os caminhos da educação brasileira, ressaltam os curadores da mostra, Bené Fonteles e Tânia Quaresma. Bom, os painéis, em essência, eles mostram uma síntese da história mesmo do Paulo Freire, das suas ideias, né? E também como esses desdobramentos se deram no mundo inteiro, né? Porque a rede freiriana se espalha em 90 lugares pelo mundo. E aí dentro, no centro da exposição, eu criei uma espécie de uma instalação que tem ele no centro, né? E várias esculturas de artistas populares do imaginário do povo brasileiro, né? Que é um círculo que ele fundou, essa história dos círculos de cultura. E então são obras do que configura o nosso povo, né? Negros, índios, caboclos, né? Nós somos uma grande mistura, né? Então esse imaginário que ele tanto respeitava, do qual ele é originário, principalmente porque essas peças vieram
do Nordeste, né? Alguns da Amazônia, do Centro-Oeste. Então, está o imaginário do seu povo, né? Ele tinha um profundo respeito por isso e soube configurar e teorizar até muito bem sobre isso, né? A exposição mostra a trajetória, quando ele nasceu, os trabalhos todos, depois as influências, o contexto, a época, né? O que aconteceu com ele? Ele foi exilado, ele ficou fora, depois ele voltou, ele trabalhou com a Erundina, ele foi secretário de Educação em São Paulo, fez um trabalho lindo nas escolas lá. Fazia um trabalho bastante democrático, uma equipe onde havia uma harmonia, uma participação, uma perfeita integração, não só interna à equipe dele, mas ele e a sua equipe com as comunidades. Porque um importante programa dele foi o MOVA, o Movimento de Alfabetização de Adultos, em que ele implantou na cidade, ele implantou 1000 núcleos de MOVA em parceria com as comunidades locais. E foi um privilégio ter convivido com ele, não só eu, mas a equipe toda. E ele participava das reuniões semanais da equipe de governo, assim, sentado como qualquer um deles, caladinho, intervia em determinados momentos, mas assim, como qualquer um de nós, como qualquer um dos outros companheiros de governo, e com uma simplicidade, mas ao mesmo tempo quando ele falava, todo mundo ficava assim, todo muito concentrado para ouvir a riqueza daquilo que ele dizia, daquilo que ele falava. Foi um grande privilégio ter convivido com Paulo Freire. A meta desse cordel que eu vou vos apresentar é divulgar Paulo Freire e seu dom de alfabetizar, e reto sem fazer dobra, mostrando vida e obra de quem viveu para ensinar. O poeta cordelista Costa Sena também presta sua homenagem ao grande educador pernambucano, cantando, proseando e produzindo folhetos de cordel sobre a vida de Paulo Freire. Freire nasceu em Recife, bairro de Casa Amarela, iniciou seus estudos de forma pura e bela. Com os pais a lhe ensinar, ele aprendeu a cruzar a imensa passarela. Escrevendo com graveto sobre os galhos da mangueira, riscando a sombra da árvore da infantil brincadeira de riscar o seu torrão, nascia a afinação da educação brasileira. Esta mostra faz parte do projeto Memória, uma iniciativa do Banco do Brasil para resgatar a história, o pensamento e a obra daqueles que contribuíram com a transformação social e a construção da cultura brasileira. A cineasta Tânia Quaresma é a responsável por divulgar vida e obra de Paulo Freire por meio do Projeto Memória. O Projeto Memória, ele sempre tem o mesmo formato. Ele tem uma exposição, um livro, um material, manual para professores. Então eles fazem uma espécie de um kit que é distribuído para as bibliotecas públicas do Brasil. Então, e com isso, os professores podem levar para as salas de aula e trabalhar com os alunos. Eles têm uma forma de como trabalhar o vídeo, como trabalhar uma cartilha, um almanaque. Então, é muito bonito o trabalho deles, sabe? Então, a pesquisa foi muito forte. Então, eu agradeço muito, porque a pesquisa inicial toda foi feita a partir do Memória. Depois a gente foi aprofundando, né? E aí tive a oportunidade de conhecer a Anitta, que é a segunda esposa dele, o filho dele, um deles, o Lute. Ele não tinha ansiedade de terminar, de ter uma tarefa a cumprir com tantos dias, com tantas horas ou com tantos meses, né? Ele seguia o ritmo natural de sua capacidade de aprender e de escrever aquilo que ele queria naquele momento. Paulo sempre escreveu sobre fatos reais, sobre o que ele observava, sobre o que acontecia, sobre o que ele percebia e observava. Uma das tarefas nossas como professores e professoras não é apenas o direito de gritar que não posso dar uma boa aula porque sou mal pago, mas o direito de brigar para dar boa aula mesmo mal pago, ou então desiste.
E no próximo bloco nós vamos mostrar uma iniciativa popular para alfabetizar jovens